Sabe aquela ideia de que para ter liberdade financeira é preciso ter uma fortuna? Então, a verdade é que a coisa não começa por aí. A verdadeira liberdade começa com uma única palavra: controle. E é sobre essa ideia tão poderosa que a gente vai conversar hoje. Para um pouquinho e tenta imaginar isso. Como seria, de verdade, acordar e ir dormir sem aquele peso das preocupações financeiras nos ombros? Imagina só, aquela tranquilidade de saber que está tudo coberto, sem nenhuma surpresa desagradável esperando chegar por e-mail ou na caixa do correio. Ou então a sensação de abrir o aplicativo do banco e sentir paz, sabe? E não aquele pânico. De olhar os números e enxergar ali a segurança e não uma ameaça. E, talvez o mais importante de tudo, ter o poder da escolha, a liberdade de poder dizer sim para as oportunidades, de seguir uma paixão, de, enfim, construir a vida que se deseja viver. Pois é, esse é o sonho da liberdade financeira. Um sonho que, para muita gente, parece algo muito distante. Mas, na verdade, ele tem um ponto de partida super claro e acessível. Presta atenção nessa palavra design. Isso quer dizer que liberdade financeira não acontece por sorte. É um projeto, uma construção. E o alicerce, a primeira peça de todo esse projeto, é o controle. E é aqui que a gente chega no coração da nossa conversa. Pensa no controle como o chão firme, o terreno sólido onde toda a prosperidade é construída. Porque sem ele, qualquer construção, por maior que seja, acaba desmoronando. Essa frase é simplesmente crucial. A ilusão de que um salário alto resolve tudo é talvez um dos maiores mitos financeiros que existem. A verdadeira mágica não está em quanto dinheiro entra, mas no que a gente faz com ele. Essa comparação deixa tudo bem claro, né? A gente vê histórias assim o tempo todo. Atletas, artistas, pessoas que ganham rios de dinheiro e, de repente, estão endividadas. Por quê? A resposta é quase sempre a mesma: falta de controle. Renda alta sem gestão é como tentar encher um balde furado. Já o controle transforma qualquer salário numa ferramenta para construir segurança e riqueza de verdade. Certo, mas vamos lá. O que é controle na prática? Muita gente ouve essa palavra e já associa com algo negativo, com restrição, com a vida sem graça. Mas a verdade é exatamente o oposto disso. Ter controle é, antes de mais nada, ter clareza. É como acender a luz num quarto escuro. De repente, você enxerga tudo. É saber para onde o dinheiro está indo, é tomar decisões de forma consciente e, o mais importante, alinhar os gastos com seus verdadeiros objetivos. A ideia central é essa. Não se trata de cortar tudo o que dá prazer, mas de escolher com intenção. É sobre encontrar o equilíbrio entre o hoje e o amanhã, garantindo que o dinheiro sirva aos nossos planos e não o contrário. E a diferença na vida real é profunda. De um lado, uma vida de reação, de só apagar incêndios, do outro, uma vida proativa, de construção. Ter o controle é pegar o leme do barco da sua vida de volta para suas mãos. Ok, a teoria é muito inspiradora, mas e na prática? Como se começa? A boa notícia é que a jornada para o controle é mais simples do que parece. Ela começa com duas ações fundamentais: registrar e planejar. Simples assim. Esses são os dois pilares que sustentam toda a estrutura. Vamos entender rapidinho como cada um funciona. O ato de registrar, ele é transformador. Aquele cafezinho diário, aquela assinatura que a gente nem lembrava que tinha, quando tudo vai para o papel, a verdade sobre nossos hábitos aparece. É o primeiro passo para a gente enxergar os ralos e retomar o poder. E depois de enxergar a realidade, a gente precisa de um mapa. E o planejamento é esse o mapa. Sem ele, a gente anda meio perdido, em círculos. Com ele, a gente sabe exatamente para onde está indo. A gente decide, com intenção, como usar os recursos para alcançar nossas metas. E quando se junta o registro com o planejamento, algo incrível acontece. O controle deixa de ser só uma tarefa e se torna um ato de empoderamento. E essa é a grande virada de chave. No fim das contas, dominar as finanças não é sobre números ou planilhas, é sobre dominar o próprio destino. Cada decisão consciente é um passo na direção da vida que se quer viver. E aí, o dinheiro se transforma. De uma fonte de estresse, ele passa a ser um aliado poderoso. Uma ferramenta para construir sonhos, aproveitar oportunidades e criar um futuro de tranquilidade e segurança. E o mais inspirador é que essa transformação toda só depende de uma decisão: a decisão de começar. Essa atitude de assumir o controle pode ser tomada hoje, agora mesmo. O controle é o gatilho que dispara toda essa jornada. Sem ele, não existe liberdade. Com ele, a liberdade se torna inevitável.
A questão que fica é: qual vai ser o primeiro passo, ainda hoje, em direção a esse destino?